Bom dia, senhor João Carlos. Seja bem-vindo à nossa live incrível. Thanks God Every Day, hoje falando sobre bloqueio de religiosidade. Hoje vai ser inacreditável. Seja bem-vindo e vamos lá. Uma das passagens mais top que Paulo escreveu, né? O apóstolo Paulo escreveu, em Gálatas 5:1. Bem-vinda, Paula. Vamos lá, Gálatas 5:1. Firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Não nos submetamos outra vez ao jugo de escravidão. Essa passagem é tão pequena, né? Um versículo só, Gálatas 5:1. Mas pode dar um norte muito forte para nós, para a nossa vida com Deus, com a nossa vida na espiritualidade, né? A liberdade, Cristo nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E muitas vezes nós vivemos uma vida inteira longe dessa liberdade e nós não sabemos nem que nós estamos longe. Muitas pessoas têm me perguntado, né, depois das lives sobre bloqueios e tudo, as pessoas me perguntam, né, o que fazer agora. Eu vou até falar o que fazer, mas existe um passo a passo, mas mais grave do que isso é não saber que não se está em liberdade. Isso que é o mais grave, né? Aí eu gosto sempre daquela frase da abolicionista, né? Que ela fala que eu libertei 1000 escravos, mas eu teria libertado mais 1000 se eles soubessem que eram escravos. Então muitas vezes eu e você, nós podemos viver uma vida inteira na escravidão sem sequer saber que nós somos ou estamos escravos, né? Seja bem-vinda aí, Lucy, Carol. Então o maior presente que eu espero para mim e para você nesses dias, falando sobre isso, é acender a luz, é acordar, é enxergar que nós estamos vivendo como escravos e nós somos livres, né? Seja bem-vinda, Sarinha. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E é tão tendencioso essa nossa atitude de voltar a ser escravo, que o próprio apóstolo, na frase seguinte, dentro do próprio versículo, ele completa: não nos submetamos outra vez a jugo de escravidão. Bom dia, Jairo, seja bem-vindo. Então vamos falar hoje sobre um dos bloqueios mais terríveis, que talvez seja o pai de todos os bloqueios, que é o bloqueio da religiosidade. E logo de cara eu quero te pedir, para você pedir para o Espírito Santo abrir seu coração, porque esse é um assunto tá tão dentro da nossa raiz, tá tão dentro da nossa vida, que é bem capaz de alguém se ofender e se ofender comigo, né? E na verdade a trava tá tão forte que pode se ofender comigo, ao invés de querer resolver a situação, ao invés de enxergar a situação em si, ele se ofende com quem está falando. Essa questão da religiosidade é tão forte que as pessoas já não sabem mais separar o que é ela e o que é a religião que ela frequentou a vida inteira. Antes de começar a falar exatamente de religiosidade, né, desse bloqueio, gente, não estou falando sobre frequentar uma religião, tá? Eu estou falando sobre um bloqueio de religiosidade. Então já vamos quebrar isso aqui, né? Bom dia, Lu, bom dia, Su. E então, o que significa então o bloqueio de religiosidade? E antes, o que significa religião? O que é a palavra religião? Religião vem do religare. Religare é ligar novamente o homem a Deus. É lindo isso, não é? Ligar novamente o homem a Deus. Essa é a função de qualquer religião. Qualquer mesmo, qualquer. Da que você gosta, da que você não gosta, da que você foi, da que você nunca foi. A função de todas as religiões é essa, né? Na essência, religar o homem a Deus. Religare, né? E é muito lindo isso. Mas o que a gente vê na prática, na maioria das vezes, as religiões elas têm servido muito mais para afastar os homens de Deus do que para religar os homens a Deus. E nós vamos ver o que é que está acontecendo então nessa conversa nossa aqui nesse dia de hoje, Thanks God, né? Seja bem-vinda, Sabrina. Então o que acontece? É que nós às vezes nós misturamos espiritualidade com religiosidade, né? Espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra, né? Essa questão da religiosidade ela é tão antiga, tão antiga, que Jesus falou sobre isso. E não foi uma vez, não foi duas vezes, né? Foi muitas vezes. Se você olhar com esse olhar, você vai ver que Jesus falou sobre essa questão da religiosidade muitas vezes, né? Já tinha o bloqueio da religiosidade naquela época. E por falar em Jesus, aqui já tem uma coisa que nós precisamos ajustar na nossa cabeça, né? Muitas pessoas pensam que Jesus era evangélico, né?
E tem algumas pessoas, muitas pessoas, que pensam que Maria é católica. E na verdade os dois são judeus, foram judeus. Eles foram judeus de nascimento. Então eles foram judeus e eles frequentavam a religião judaica. E tem muitas pessoas que acham que Jesus é de alguma religião específica, né? Só para chocar um pouquinho a gente com uma informação, vocês sabiam que da Bíblia mesmo, religiões tiradas da Bíblia, existem mais de 30 mil no mundo? É isso mesmo, 30 mil. E aí, quando eu nasço numa religião, eu me apego tanto a essa religião, eu fico tão enlouquecida com essa religião, que eu penso que essa religião que eu frequento, ela vai me levar para o céu. Isso é um erro muito grave, porque na medida que eu penso que a minha religião, ela me leva para o céu, me habilita a pensar que as outras não vão. É tão forte isso dentro de nós, que se eu falar, por exemplo, aqui, ó, eu levanto cedo e rezo, você vai falar, ah tá, ela é de religião X. Aí eu vou mudar a frase. Eu vou falar com vocês, eu levanto cedo e faço uma prece. Aí você vai falar, ah tá, ela é de tal religião. Aí você fala assim, eu levanto cedo e eu oro. Aí você fala, ah tá, é de tal religião. E o que acontece de verdade? O que acontece de verdade é o seguinte, ou eu levanto cedo e eu me conecto diretamente com a essência, com a fonte, com o Criador, e eu faço isso em espírito e verdade, ou então não, eu cumpro um rito. Cumpro um ritual, qualquer que seja o ritual. Pode ser qualquer um mesmo, qualquer ritual. Qualquer ritual, se eu não me conecto a Deus, mas eu cumpro um ritual, eu estou dizendo duas coisas totalmente diferentes. E eu posso chamar isso do que eu quiser, porque foi para a liberdade que Cristo me libertou e te libertou. Eu posso chamar isso de orar, de rezar ou de fazer uma prece. O que importa não é o nome que me remete a uma religião, mas o que importa é o que eu faço no secreto. E isso é espiritualidade. É tão grande essa questão dentro de mim, interessante. Eu nasci católica e eu fui católica por muitas décadas, né? Quase minha vida inteira. E depois eu saí, né? Eu afastei, eu deixei de ir na igreja católica e eu passei a ir na igreja evangélica, desci as águas e fiquei evangélica por quase 10 anos, né? Por quase uma década. E aí você fala, André, qual é a sua religião hoje? E aí eu fiz uma escolha que tem muito a ver com o meu propósito de vida. Eu fiz uma escolha de não te contar qual é a minha religião mais. A minha escolha é essa. Eu não te conto, sabe por quê? Quando eu te conto, você me julga. É dessa forma que funciona. As pessoas, elas julgam as outras de acordo com a tribo que ela funciona, que ela frequenta. Então você já fala, você já acha que uma pessoa ela é boa ou ruim baseado na tribo que ela vai. Porque é isso que é uma reunião que acontece num prédio. Ela é um grupo, uma tribo, uma comunidade, é um grupo de pessoas que estão pensando mais ou menos igual, que tem a mesma unidade de linguagem, que é legal, é top isso. Mas quando eu acho que um grupo ela vai para o céu mais cedo e o outro talvez nem vai para o céu, eu só preciso lembrar de uma frase que é de Jesus. Jesus falou com os religiosos da época: cuidado, as prostitutas vão te preceder no reino dos céus. Então nós temos tanta facilidade em julgar as pessoas baseado na religiosidade que isso virou um bloqueio. Agora eu vou abrir um parênteses aqui para você não sofrer. Você vai falar assim, Andréia, eu frequento um determinado lugar, eu nasci naquele lugar, ou eu descobri agora, eu estou feliz, eu gosto desse lugar, mas eu não julgo ninguém. Parabéns, você faz parte de uma minoria que consegue ir onde quer, frequentar o que acredita e não pegar o direito, um direito de julgar as pessoas. Porque é isso que esse espírito de religiosidade traz para nós. Não sei de onde, né? Aliás, eu sei, mas não vou contar. De onde que vem isso? Esse direito de julgar as pessoas. Então, religiosidade não é eu ter uma espiritualidade atuante, não é eu estar sempre congregando em algum lugar, participando de alguma coisa. Isso não é religiosidade, não é o bloqueio de religiosidade. Isso é a prática da espiritualidade. Se você faz isso, parabéns. É isso aí. Mas a religiosidade é um conjunto de regras que me ensinaram, que me dão direito de julgar, inclusive quem vai para o céu. Falando
assim é esquisito, não é? Você deve estranhar, mas é isso mesmo, é isso mesmo. E tá tão entranhado dentro de nós que isso dá até desde a época de Jesus. Olha que loucura que aconteceu quando Jesus estava aqui na Terra. Ele foi curar uma pessoa, isso aconteceu várias vezes, né? Mas ele foi curar uma pessoa que estava há décadas sofrendo sem saúde. A pessoa era tipo assim, um lixo na sociedade, porque estava sem saúde. Isso aconteceu, não foi uma vez só não, tá? Tô citando um caso, mas foram vários. E aí Jesus, quando viu, ele teve compaixão. Ele amou aquela pessoa, ele teve compaixão. E aí ele vai salva, ele cura, ele liberta da doença, ele tira aquela pessoa. Só que ele cometeu um erro, segundo os religiosos da época. Ele fez isso em dia de sábado. Dia de sábado não pode fazer esse tipo de coisa, a regra da religião. É a regra da religião. E aí alguém falou, opa, cuidado, alô, você está viajando na maionese, você fez um negócio que é proibido em dia de sábado. E Jesus joga a pergunta de volta para quem falou. O que é mais importante? O homem ou a regra? Não, André, Jesus falou isso não falou mesmo não. Jesus falou assim, qual é mais importante, o homem ou o sábado? O que é o sábado? É a regra. Então, muitas vezes, isso é tão comum, nós temos facilidade para defender uma regra de judiar, de machucar, de excluir uma pessoa. E é tão claro isso, depois que... Gente, eu tô contando isso pra vocês, mas deixa eu te falar. Foi o bloqueio mais pesado que eu tive junto com o de culpa. Que, aliás, tem tudo a ver uma coisa com a outra, vocês vão entender. Eu já contei pra vocês que eu passei por diversos desbloqueios ano passado. Eu tirei o ano de 2021 pra me libertar, né? E foi top demais. Eu tive vários desbloqueios e o mais forte, que tava mais entranhado, assim, dentro de mim, assim, me arrebentando, bloqueio de religiosidade. Que eu adquiri na infância, porque eu nasci, como eu disse, né? Eu nasci dentro ali dessa questão da igreja e tal. E aí eu cresci reforçando isso. E aí depois o que eu fiz? Uma pessoa bloqueada, ela faz o que com as filhas? Bloqueia também. E aí a gente vai para a segunda geração, para a geração seguinte fazendo a mesma coisa, né? Então eu tô falando com vocês, não é uma coisa que você vive. Eu tô falando uma coisa que eu vivi durante muito tempo e ainda luto contra isso. Porque vira e mexe ainda vem o bloqueio de religiosidade. Quer ver uma situação? Outra vez, agora, tem talvez 2 meses, eu já estava desbloqueada, mas o caminho neural que você fez a vida inteira te leva a repetir se você não estiver atento. E aí um dia eu estava ouvindo uma live de uma determinada pessoa e aí entrou uma segunda pessoa para dar um pedaço ali. E ela estava falando sobre as coisas de Deus. Só que ela estava com uma roupa curta. Aí a religiosona aqui, né, aqui foi desbloqueada, mas ainda tem muita coisa para limpar, porque assim, a gente desbloqueia, mas a gente tem que passar a vida limpando esse negócio, né? E na hora eu bati o olho, eu pensei assim, puxa vida, tava tão legal, mas agora olha o tamanho da saia dessa... Eu pensei só, eu não falei, tá? Que as coisas a gente não fala não, tá? A gente é educadinho, a gente não fala. Mas na hora eu pensei e julguei a menina. E como ela tava um pouco acima do peso, a saia que era um pouco curta, ficou parecendo mais curta, né? Porque tava uma subidinha assim, ficou um pouco mais curta. E aí ficou, na minha concepção, né, de religiosa antiga, experiente, prática, né? Não combinava com a palavra de Deus. Ela entrou com a Bíblia na mão e a roupa estava um pouco curta. Isso é religiosidade. Ah, André, mas está certo usar roupa curta e falar de Deus? Isso é uma regra. Isso é uma regra. Jesus, para facilitar a minha vida e a sua, ele fez o seguinte. Tinha tanta regra. Quando Jesus chegou, tá? Há 2000 anos atrás, fora as que foram inventadas brilhantemente nesses últimos 2000 anos, né? Mas já tinha tanta regra que Jesus falou, ó, para facilitar, anota aí. Eu vou facilitar tudo isso aí. Pega tudo, a lei e os profetas. Ou seja, resumiu tudo. Quando pega a lei e os profetas até chegar a Jesus, resumiu simplesmente tudo. Toda a vida, né, da espiritualidade ali. Pega tudo e pega agora com papel e caneta e anota aí, né? Tô brincando, Jesus não falou isso. Mas anota aí, vamos resumir esse negócio todinho para facilitar a sua vida. Ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Acabou, ponto final. Agora me responde, para ficar mais claro. Pega aí o julgamento que eu fiz da moça que estava com a Bíblia na mão e com a saia um pouco curta. Não era muito curta não, tá? Era um pouco curta. Era eu que julguei como muito curta. E aí pega a saia curta da menina lá e a Bíblia na mão. Tá, Andréia? Tá certo ou tá errado? Bom, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Onde é que a saia curta dela entrou nesse negócio? Entendeu? Quase nada entra, gente. Tudo entra nas regras. É aí que tá o problema.
São tantas regras, tantas regras, tantas regras, mas Jesus também falou isso, e tudo tô falando aqui, gente, não é da minha cabeça, tá tudo no Evangelho, nos Evangelhos, é só ler o Evangelho querendo enxergar, porque foi isso que eu fiz. Eu falei, Jesus, eu quero ver esse negócio, eu não quero mais julgar ninguém. Se até as prostitutas me preceder, vai chegar antes de mim, quem sou eu para querer julgar alguém, né? E aí guarda essa palavra, julgar, que eu quero fechar com isso, porque a coisa mais séria é isso. E aí então Jesus falou assim, vocês colocam fardos pesados demais, fardos que nem vocês conseguem carregar. Jesus falou isso com os fariseus, com os religiosos. Os fariseus eram tipo a parte top, eram os caras que estavam na frente, estavam no púlpito. E Jesus falou com os fariseus, vocês colocam cargas demais, pesadas demais nos ombros dos outros, cargas que nem vocês conseguem carregar. Será que parece com o que nós vivemos hoje? Então, não é julgar também a liderança, é dizer que eu sou livre, eu não preciso ficar debaixo do jugo de ninguém. Você sabe qual é o problema? As regras, elas não são de Deus, elas são dos homens. É aí que está o problema. Mas isso aí, André, onde é que eu vou achar isso? Pede a Deus discernimento. Dentro de nós existe o Espírito Santo de Deus que separa o joio do trigo. A vida inteira nós fomos colocados no meio desse joio, dessas regras, todas essas regras. E não pode isso, não faz assim, se eu fizer isso, você é pecado mortal, não sei o que, você vai para isso, você vai para o inferno, não sei o que. É tanta regra. E aí Jesus falou, vou resumir esse negócio todinho aqui numa parada só. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo e ponto final. E aí as regras, elas vêm para quê? Para constranger o ser humano para fazer aquilo que a liderança quis em algum momento. E por que as pessoas vão passando isso de geração em geração? Porque as pessoas estão tão bloqueadas na sua própria religiosidade que ela não consegue discernir mais o que é de Deus e o que é dos homens. E são homens bloqueados que colocam as regras, isso é que é o pior. E você sabe o que é o pior de tudo na religiosidade? Não é a gente ficar julgando os outros. Esse aí é ruim. Mas o pior é que com a mesma medida que a gente julga o outro, inconscientemente a gente julga a gente mesmo. E esse é o grande sofrimento. Então uma pessoa que é carregada de regras da religião, da religiosidade, né? É carregado disso, primeira coisa, ela defende o lugar que ela ficou, que ela tá, mais do que a Deus. Eu me lembro na época que eu fui, né, pra religião, que eu fiquei evangélica um tempo, né, igual eu falei no início, quem não chegou, eu já fui católica há muito tempo, e eu fui evangélica há outro tempo, e hoje eu sou de Jesus, né, eu sou de Jesus, eu não conto pra você qual é a minha religião, porque pra você não me julgar... Na verdade, a minha escolha é só ser de Jesus e o resto é detalhe. Eu posso ir em qualquer lugar que eu quiser, gente. Eu sou livre para ir em qualquer lugar que eu quiser. Inclusive no meu quarto. No meu quarto, que inclusive é o lugar que eu mais encontro com Jesus, né? Então eu sou livre para isso. E aí, o tempo todo, quando nós estamos com as regras na ponta da língua para julgar as outras pessoas, eu me julgo também. Durante muito tempo eu tive dificuldade de me perdoar. Foi a parte mais difícil da minha caminhada, do ano passado principalmente, né? Por quê? Por exemplo, eu tive um relacionamento abusivo durante muitos anos, mas só que o divórcio, separar, eu já era separada, eu tinha que separar de novo. E aí eu me submeti a um relacionamento abusivo. E será que eu estava amando ao próximo como a mim mesmo, que foi a regra que Jesus deu uma resumida? Mas a religiosidade era mais forte em mim. E a culpa foi muito pesada. Eu levei mais de 10 anos, eu não estou exagerando, mais de 10 anos para me perdoar por conta da religiosidade, das regras que eram muito pesadas dentro de mim. Eu perdoei até quem me abusou, mas eu tive dificuldade de me perdoar. Mas eu não sabia disso, estava tão escondido dentro de mim, porque as coisas estão tão bem escondidas dentro de nós, e a dor fica muito dentro de nós. E aí a religiosidade leva, o bloqueio de religiosidade me leva para o bloqueio de culpa, que é praticamente irmão. Porque você não consegue seguir todas as regras que o lugar que você cresceu te ensinou que tem. Então são regras demais, mas Jesus já tinha falado isso, vocês colocam regras demais, nem vocês conseguem. E sim, nós vivemos isso. Quem teve uma educação muito pautada, né, dentro de alguma crença religiosa, aí você tem tanta regra para seguir e você não consegue. Claro que você não consegue, ninguém consegue, mas Jesus já falou que você não conseguiria. E aí nós somos indignos, e esse ser indigno, por mais que você entenda com a cabeça, mas a regra está tão forte dentro de você que você se julga. Então a maior falta de paz
Ela vem não é nem só de julgar o outro, isso é ruim, mas não é o pior. O pior é que você inconscientemente julga a si mesmo. E aí está de mãos dadas com a sexualidade, com a paternidade. É tanto bloqueio que vem junto quando nós pegamos esse monte de regra que é impossível de conseguir carregar. E nós colocamos nas nossas costas e nós vamos com mochilas pesadas demais. É tão interessante porque Jesus falou, Deus falou, né, dos seus pecados eu não guardo nem lembrança. E a gente fica nessas regras todas guardando lembrança do pecado do outro e dos nossos pecados. Deus já esqueceu, mas nós não. Então hoje esse bloqueio de religiosidade tem afastado as pessoas que não se sentem dignas. E deixa eu te contar, nós não somos dignos mesmos. Mas não é porque nós somos dignos, é porque Deus é bom. Tudo acontece porque Deus é bom. E todas as vezes que eu estou vivendo esse espírito de religiosidade, nesse espírito de excesso de regras e querendo cumprir todas as regras como se fosse capaz, eu esqueço quem é bom. E eu penso que eu posso ser boa. Esse é um assunto bem profundo, né? Já terminou o nosso tempo, nossos 20 minutos, mas é só um alerta, né? Eu já falei pra vocês, eu tô terminando, né, de fechar, eu vou disponibilizar um e-book, um livro que eu tô escrevendo sobre bloqueios, e vou estar disponibilizando aqui mesmo, e vai ser uma bênção, porque vai abrir a cabeça de muita gente com mais profundidade. Foi o que eu falei ontem, alguns querem só na superfície, tá tudo certo também, alguns querem ir mais profundo, e também no mês de fevereiro, esse mês agora abençoado, nós vamos fazer também um treinamento online, para quem quer aprofundar mais. Nós vamos fazer desbloqueios nesse dia e vai ser uma bênção, porque nós estamos agarrados, pesados, né? Como se a gente quisesse correr com a marcha errada, com a primeira engatada e com o freio de mão puxado, e nós estamos querendo correr dessa forma. E essa marcha, esse freio de mão engatado são os nossos bloqueios. Descobri isso, não tem como chegar onde nós queremos em nenhuma área da vida se nós não conseguimos resolver, né, e resolvendo e quebrando esses bloqueios para fluir, que é como Deus, né? Porque Jesus, ele é colocado como o fluir das águas, né? O rio de águas vivas, e é isso que nossa natureza pede, o fluir das águas. Mas com bloqueio, não importa qual, não é possível. Se você sentiu mega angustiada com esse assunto, se te incomodou um pouquinho, vou deixar uma última pergunta para você. O que é mais importante para você? A religião que você acredita que é a melhor e que você foi criada, essa religião, ou esses líderes, ou Jesus? O que você escolhe? Se você tivesse que escolher hoje, o que você escolhe? Defender a religião que você acredita ou Jesus e a palavra dele? A resposta a isso, o incômodo que essa pergunta trouxe para você, pode ser um sinal se você é uma pessoa que vive a sua espiritualidade na liberdade ou se você está presa no bloqueio da religiosidade. Beijo no seu coração e até amanhã falando mais, né? Outro bloqueio. Vou falar de mais bloqueios amanhã, se Deus quiser. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe, encaminhe para as pessoas e vamos criar uma corrente de pessoas livres para amar, servir e viver essa vida com Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã.